Abrimos Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Vamos nos próximos minutos conversar com o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o Miguel Cordeiro. Bruno, muito boa tarde. Vamos começar por declarações de Guterres, que esta tarde já lamentou o impacto limitado e às vezes nulo de promessas israelitas de ajuda a Gaza. Falou sobre esta questão, mas são declarações que surgem num dia em que o Conselho de Segurança da ONU vai votar o pedido de adesão da Palestina às Nações Unidas. O que é que podemos esperar desta votação agendada para o final do dia de hoje? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Bem, eu acho que não há... ou seja, ficaria surpreendido, seria um sinal de uma mudança significativa na relação entre os Estados Unidos e Israel, que Israel não vetasse essa resolução. Portanto, independentemente depois o que pode aqui ser interessante é ver um pouco a distribuição de votos, nomeadamente dos membros permanentes europeus, da França e da Grã-Bretanha, se abstêm, se votam a favor. Mas à partida é muito pouco provável que a resolução avance. É uma discussão que tem ganho algum terreno, inclusive no seio da União Europeia. A Espanha e a Irlanda, em particular, têm estado muito empenhados nessa questão. Eu, do meu ponto de vista, se realmente houvesse razões para acreditar que reconhecer um Estado que não existe como existindo um Estado que não é plenamente soberano nem plenamente independente, que se bastasse uma declaração dos países europeus ou mesmo da maioria dos países das Nações Unidas para isso acontecer, eu acharia ótimo, mas infelizmente não é o caso. O problema todo é precisamente que, embora já haja uma entidade política palestiniana, uma autoridade palestiniana que é internacionalmente reconhecida, que até tem assento como observadora nas Nações Unidas, ela não é plenamente soberana, porque há uma ocupação israelita. Portanto, todo o problema é exatamente esse. E, portanto, parece-me que isto é mais de algo que os países europeus têm abusado muito nos últimos anos e que só, do meu ponto de vista, só reduz a sua credibilidade e a sua eficácia e leva a acusações de hipocrisia, etc., que é, no fundo, fazer declarações bombásticas, declarações de intenções bombásticas. O presidente Maduro tem de se ir embora da Venezuela, o presidente Assad tem de se ir embora da Síria e depois não acontece nada, ou pelo menos nada que tenha grande impacto no terreno ou que leve a que isso realmente aconteça. E, portanto, aqui temo que seja um pouco a mesma coisa, ou seja, não se vai resolver a questão de Israel e da Palestina com declarações unilaterais de países que ainda por cima não são os países diretamente envolvidos no conflito. Entretanto, ainda por causa do conflito no Médio Oriente e daquilo que foi o ataque do Irão no fim de semana, o ataque de sábado, hoje Reino Unido e Estados Unidos da América anunciaram sanções. Reino Unido e Estados Unidos da América anunciaram sanções a empresas e entidades iranianas envolvidas na produção de drones e mísseis. Sky News indica que o Estado-Maior das Forças Armadas do Irão e a Marinha de Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica estão entre os 13 novos sancionados do Reino Unido. É de esperar que outros países sigam este exemplo e como é que vês estas sanções aqui aplicadas por Reino Unido e Estados Unidos da América? Parece-me bem. Do lado europeu também há o anúncio de novas sanções muito direcionadas para a questão dos drones contra o Irão. Eu acho que aí era fundamental que também houvesse esta dimensão marítima, até por causa deste pequeno pormenor, deste pequeno caso, que é um navio de bandeira portuguesa que foi apresado pela Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana, ilegalmente, não é? E, portanto, embora eu tenha defendido que não há que fazer aqui uma diplomacia, digamos, de guerra contra o Irão, até porque, obviamente, aqui a bandeira portuguesa basicamente é a única coisa portuguesa no navio, não é? Portanto, nem a tripulação, nem a carga, nem o porto de origem, nem destino, nem as empresas envolvidas, nada disso tem a ver com Portugal. A questão é basicamente que o dono do navio é realmente um grande armador, um grande empresário israelita, mas ainda assim é um apresamento ilegal, é a bandeira de um país da União Europeia, portanto acho que era importante em termos simbólicos que isso acontecesse, ou pelo menos que se não acontecesse fosse porque há aqui negociações em curso, nomeadamente entre Portugal e o Irão, espero bem com o apoio dos outros países da União Europeia e coordenado com os outros países da União Europeia, no sentido de conseguir a libertação da tripulação, a libertação do navio, a libertação da carga e, portanto, tentar resolver isto, vamos dizer assim, a bem. Agora, acho que era importante sinalizar que se não for resolvida bem, vai haver consequências. Por exemplo, uma delas, uma hipótese seria exatamente sanções que têm a ver com a digamos, a Marinha da Guarda Revolucionária, não é? Que é sempre quem está envolvido neste tipo de ataques. Sim. No conflito mais europeu, podemos dizer assim, em terreno europeu, o conflito na Ucrânia, hoje temos declarações do primeiro-ministro ucraniano, diz que se a Ucrânia cair, se Kiev cair,
pode avançar uma terceira guerra mundial. Denis Shmyhal afirmou que a queda da Ucrânia neste conflito contra a Rússia pode levar a essa terceira guerra mundial, essencialmente para apelar a fundos para poder proteger o país. Precisamos deste dinheiro ontem, não amanhã, não hoje, ontem. Se não protegermos a Ucrânia cai, o sistema de segurança global será destruído e todos terão de encontrar um novo sistema de segurança, foi o que alertou Shmyhal. Já escutámos avisos semelhantes, já escutámos alertas semelhantes. O que é que podemos tirar desta declaração do primeiro-ministro ucraniano? Bem, em primeiro lugar é que realmente a Ucrânia está desesperada por ajuda, sobretudo ajuda militar americana, e tem todas as razões para isso. Realmente é extraordinário que depois de um enorme esforço, de um enorme sacrifício de imensos mortos civis e militares ucranianos, que no fundo estão a prestar aqui um enorme serviço aos interesses de segurança do resto da Europa, dos Estados Unidos, até do resto do mundo, no fundo conter o expansionismo russo, deixar claro que não volta a ser normal este direito de conquista de uma grande potência simplesmente quando tem um diferente com outro país, invadir, não só invadir, mas ocupar, anexar, ou seja, conquistar e reclamar para si esse território. Isso é algo que não acontece desde 1945, desde que a lei internacional mudou radicalmente a esse respeito, com o fim do direito a fazer a guerra. Portanto, só há hoje um direito de legítima defesa e com a consequente também fim do direito de conquista. Portanto, eu acho que ele tem razão quando diz que não acho que seja aqui uma coisa automática, ou seja, há aqui uma certa dramatização para fazer pressão. Portanto, não é porque Kiev cair amanhã que depois da amanhã vamos ter uma terceira guerra mundial. Agora, se isso acontecer, significará que, sobretudo, os Estados Unidos abandonaram a sua preocupação como garante da ordem regional europeia e da ordem global. Isso em si terá um enorme efeito, digamos, de perturbação, de promoção de agressões violentas, portanto, multiplicação de conflitos armados. O que é que impede a China a seguir tentar ocupar militarmente Taiwan, que tem argumentos jurídicos até muito mais fortes para isso? Nunca reconheceu essa ilha como independente, ao contrário da Rússia, que reconheceu a independência da Ucrânia e o território da Ucrânia tal como ele estava desenhado em 1991. Portanto, a probabilidade de realmente termos aqui uma multiplicação de conflitos cada vez maiores, envolvendo grandes potências, com o risco de que a certo momento isso leva a um choque direto entre estas grandes potências nucleares e, portanto, a uma terceira guerra mundial. Para mim, é evidente que é apenas nesse sentido que se deve usar o termo, não devemos usar o termo aqui como uma metáfora, mas realmente como uma réplica daquilo que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, ou seja, um choque entre as principais potências, um choque armado direto entre as principais potências, uma guerra total entre as principais potências, e isso realmente hoje em dia significaria um choque entre potências nucleares e, portanto, as implicações, digamos, até para a sobrevivência da humanidade seriam dramáticas. Sim, sendo que hoje a União Europeia anunciou que o envio de sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia acontece em dias e semanas. O Presidente do Conselho Europeu revelou hoje que é uma questão de dias ou semanas até os países da União Europeia enviarem os sistemas de defesa antiaérea que a Ucrânia tem incessantemente pedido, podemos dizer assim. Diz Charles Michel que isto não é uma questão de meses, é uma questão de dias ou de semanas. Qual é a importância também deste envio? É grande, ou seja, e mostra que realmente os países europeus estão a fazer aquilo que, do meu ponto de vista, também me parece fundamental, que é a preocuparem-se mais, já deviam ter feito há mais tempo, com aumentar a capacidade de produção da indústria de defesa europeia, de uma forma mais sistemática e coordenada, começar a fazer encomendas para ir recuperando os seus estoques, as suas reservas estratégicas, mas ir gastando mais dessas reservas no apoio à Ucrânia, não serem tão conservadores, porque realmente a Ucrânia precisa disso desesperadamente e é do interesse estratégico prioritário dos países europeus neste momento. É mais importante, do meu ponto de vista, garantir que a resistência ucraniana se mantém com alguma eficácia, não colapsa, do que ter estas reservas simplesmente paradas. Claro que não se pode começar a gastar reservas sem prever a sua reposição e, idealmente, até o seu aumento significativo, porque as reservas, por exemplo, de munições na Europa estavam a níveis historicamente muito baixos. Mas acho que realmente há que fazer aqui opções difíceis e neste momento esta parece ser a opção que faz mais sentido e com rapidez, porque esse é outro problema também que a Ucrânia se tem queixado, enfim, é que os países europeus, em muitos casos, até mostram boa vontade, até fazem declarações públicas de intenções no sentido certo, mas depois demoram muito tempo a implementar essas decisões porque a burocracia continua a funcionar normalmente na Europa, não está a funcionar como se estivéssemos numa economia de guerra. Falemos então dos Estados Unidos da América e do porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson. Ele anunciou que a Câmara dos Estados Unidos da América vai votar finalmente o financiamento à Ucrânia e a Israel. Vai acontecer
este sábado, muito dinheiro. Estamos aqui a falar qual a importância desta votação e como te parece também esta agenda de se decidir votar já neste fim de semana. Bem, é uma ótima notícia, é o resultado de uma enorme pressão. Do meu ponto de vista, resulta muito desta degradação significativa da situação na Ucrânia. Portanto, no fundo, os republicanos perceberam que podem correr o risco de virem a ser culpados de imagens terríveis se houver aqui ganhos significativos dos russos nas próximas semanas, nos próximos meses, e também daquilo que aconteceu em relação a Israel, porque isto é um pacote que abrange ajuda sobretudo à Ucrânia, mas também a Israel e adicionalmente a Taiwan, e há alguma ajuda humanitária também para Gaza. Mas, portanto, basicamente, realmente o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes decidiu ter aqui alguma coragem política, porque é verdade que isto pode significar que o lugar dele fica posto em questão, da forma como atualmente o grupo parlamentar republicano funciona, com uma ala muito radical, hostil a qualquer compromisso, muito hostil também ao apoio aos aliados no exterior, e portanto já há vozes nesse sentido, mas parece-me que é fundamental realmente que, até do ponto de vista da credibilidade dos Estados Unidos e da credibilidade futura do Partido Republicano, que essa facção mais radical, mais hostil a tudo o que é alianças, relações externas entendidas dentro daquilo que tem sido habitual nas décadas desde a Segunda Guerra Mundial, que esse grupo não seja visto como estando já a controlar o Partido Republicano. E, portanto, vamos ver, apesar de tudo, temos de ter cuidado. Portanto, a política americana está muito volátil, vamos ver como é que corre a votação, se realmente a legislação é aprovada. À partida, aquilo que nos vão dizendo é que a maioria dos republicanos, apesar de tudo, os congressistas republicanos e democratas apoiam este suplemento orçamental para o apoio à Ucrânia, Israel, etc. Portanto, a expectativa é que realmente, uma vez a votação agendada, e esse tem sido o grande problema até aqui, porque isso dependia realmente do Presidente da Câmara Baixa, da Câmara dos Representantes, uma vez a votação agendada, a expectativa é que o mais difícil estará ultrapassado. Portanto, vamos ver se essa expectativa otimista se concretiza. Análise de Bruno Cardoso Reis neste Gabinete de Guerra.